Oi, galerinha, bom dia! E aí, vamos para a revisão? É isso aí, hein? Então, a gente vai começar essa revisão falando sobre o primeiro assunto aí do segundo bimestre, né? Que foi a quebra da Bolsa de Nova York, né? A gente falou sobre o sistema econômico lá dos Estados Unidos, que por conta de uma superprodução gerada a partir da Primeira Guerra Mundial, se produzia muito, porém não se tinha um mercado para consumir todos aqueles produtos. E isso vai gerar uma quebra, né, na bolsa, que tinha ações daquelas empresas que não tinham para quem vender e aí acabam falindo, tá? Isso vai gerar também um desemprego muito grande. Por mais que a gente chame de quebra na Bolsa de Nova York, a gente sabe que todos os países que tinham vínculo econômico com esse país, né, com os Estados Unidos, acabam sofrendo também por conta dessa quebra. E aí a gente tem algumas tentativas, né, de reerguer essa economia gerada por Roosevelt, né, o presidente Roosevelt lá nos Estados Unidos, que geram empregos, né, isso feito pelo Estado, tá? São iniciativas do Estado para tentar reerguer a economia. Qual que é o marcante dentro dessa crise? Em primeiro, foi a primeira grande crise do capitalismo, ok? Então a gente coloca aí que foi a primeira crise do capitalismo, gerada por essa superprodução. Qual que é o segundo, né, problema aí gerado por essa crise? Até então, o capitalismo ele girava, né, sem uma intervenção estatal. A partir dessa crise, todos os governos tiveram que criar alguma forma para reerguer o seu país, ok? Então a gente vai ter aí uma crise também no liberalismo. Crise no liberalismo. Essa crise no liberalismo é que vai favorecer o surgimento dos regimes totalitários que a gente já viu também, ok? Então ela vai gerar o totalitarismo. Esse totalitarismo são os regimes que a gente conhece aí, né, que foram feitos por Hitler, por Mussolini, por Vargas, por Franco, tá? Aqui no Brasil, né, a gente teve aí Getúlio Vargas como um incentivador desse tipo de regime. Quando a gente fala sobre o fascismo, o nazismo, que foram regimes totalitários, marcantes, que vão aí gerar a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que compreender quais eram as características desse regime, né? Então a gente tinha aí regimes anticomunistas, ok? Anticomunista, antidemocrático, militarista, nacionalista, e uma diferença básica entre o nazismo e o fascismo é a questão do racismo que existia dentro do nazismo e não era uma característica do fascismo, ok? Então aí são situações que tem de diferença aí entre os regimes. Então o nazismo ele era racista, tá? Então teve a perseguição aos judeus, aos negros, né, aos ciganos, feito pelo regime nazista aí, que foi muito marcante na Segunda Guerra Mundial. Falando em Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí a situação dessa Segunda Guerra, ela ter sido, primeiro, um problema que não foi solucionado aí com a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, que foi descumprido pela Alemanha, até porque toda a culpabilidade da Primeira Guerra caiu sobre a Alemanha, e também a gente teve aí a situação de que as
potências, né, capitalistas que disputavam o mercado aí, tinham uma grande influência econômica sobre a maior parte aí das suas colônias, e isso vai gerar aí um descontentamento, né, dos países envolvidos. A segunda situação é, como eu falei para vocês, a culpabilidade, né, da Primeira Guerra recai sobre a Alemanha, diante de uma crise econômica capitalista, foi uma das que mais sofreu aí com a situação da guerra. Nós vamos ter aí os países como a Alemanha, o Japão e a Itália se aliando, até por conta da sua política, né, ser muito parecida. Eles vão formar aí as potências do eixo, que vão lutar contra a Inglaterra, a França. Posteriormente, nós temos a adesão dos Estados Unidos depois do ataque à base, né, norte-americana de Pearl Harbor, que fica no Havaí. Nós vamos ter a entrada aí dos Estados Unidos nessa guerra. E também depois do ataque, né, que a Alemanha vai fazer à União Soviética, nós vamos ter também a entrada da União Soviética na guerra pelo descumprimento de um acordo existente entre Hitler e Stalin. Como a gente já tinha falado, né, no Brasil, por mais que nós tivéssemos aí um presidente que ele toma o poder em 1930 por conta de uma revolução, né, ele assume o poder primeiro em caráter provisório, depois ele chama, né, uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, além de fazer a Constituição de 1934, ela também elege Vargas como presidente, ok? Então nós começamos um regime constitucional. Em 1937, em que ele deveria ter deixado o poder por conta do plano Cohen, ele permanece, e aí nós vamos ter aí em 1937 o começo do Estado Novo de Getúlio Vargas, por conta, né, de um plano que ele coloca como comunista de chegar ao poder, e aí ele permanece, toma características diferentes, né, as características do regime de Vargas a partir de 1937, ela é muito totalitária, ok? Ela tem muito mais semelhanças com o regime totalitarista. Inicia a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos aí entra na guerra, como eu falei para vocês, e o Brasil acaba, né, se tornando aliado dos Estados Unidos na guerra. Vocês fizeram aí o trabalho, né, brilhante com relação à participação aí do Brasil, né, naquele mapa que começa a estourar as bombas. A gente tem ali a presença do Brasil junto à 5ª Companhia, com várias vitórias, né, principalmente ali na Itália. Então a gente vê que Vargas, por mais que ele fosse totalitarista, por mais que ele se assemelhasse, né, o seu governo se assemelhasse ao fascismo, né, aos regimes totalitários, a gente também vê que durante esse período de guerra ele se alia aos Estados Unidos. Essa aliança, né, ela permanece. Em 1945, com o fim da guerra, Vargas é retirado do poder, tá? Então aí termina o seu governo, o Estado Novo, em 1945. Em 1946 nós vimos que Dutra assume o poder, né? Dutra, ele tinha uma característica de aliança aos Estados Unidos, de compra de produtos, né? Então ele abre a nossa economia à entrada de produtos norte-americanos. E em 1950, né, vai ter novas eleições, a troca de governo, e aí Vargas, ele retorna, né, agora vitorioso, dentro de uma eleição que foi feita aí pelo povo, né, não foi mais uma assembleia que o elege, o povo que o elege, só que ele volta aí em 1951 com características muito diferentes também. Tanto diferentes do período em que ele toma o poder por uma revolução, como do período constitucional, como do Estado Novo. Agora, a partir de 1951, Vargas entra no poder com uma característica populista, tá? Então era uma coisa que estava tomando aí muito crescimento, principalmente na América. Nós tivemos alguns políticos com essa característica. Elas vão assim se assemelhar muito com atitudes socialistas, por mais que ele não fosse socialista, mas começa a ver o povo, começa a tomar atitudes que favoreçam um pouco mais o povo. Mas qual era o objetivo dele com isso? Era de ter o seu poder
tá? Com base aí nos interesses do povo. Então o povo mantém no poder. Então é o momento que Vargas se torna aí o pai do povo. O que ele faz de diferente? Ele faz as leis trabalhistas, ele também transforma uma indústria, né, que era estrangeira, né, que tratava aí de retirar o petróleo, de explorar o petróleo no Brasil. Ele transforma essa indústria na Petrobras, ok? Então ele cria a Petrobras a partir de 1953 e isso vai trazer muitos dividendos ao país, ok? É uma empresa que ainda, né, permanece como uma empresa estatal. E qual era o objetivo dele? Vargas sempre teve o objetivo de investir em indústrias nacionais para desenvolver o país, ok? Então aí ele fica até 1954, onde ocorre o seu suicídio, né? Ele deixa uma carta-testamento explicando os motivos, né, que o leva a isso. Esses motivos seriam os interesses internacionais, tá, de tentarem usurpar as riquezas do Brasil. E aí ele termina a sua carta dizendo que ele sai da vida para entrar na história. Tá? Então aí nós terminamos aí a nossa revisão. Espero que vocês tenham aprendido muito. Eu tenho certeza que muitos aprenderam pela devolutiva nas atividades, ok? E a gente se vê aí depois das férias. Cuidem-se, estou morrendo de saudade de vocês e não vejo a hora de vocês retornarem. Beijo, nono ano.